Então vamos ao tema desta manhã de domingo. Como estão as suas raízes? E o texto principal está no livro de Isaías, capítulo 27, o versículo 6, que nos diz: Ele fará com que aqueles que procedem de Jacó criem raízes. Israel florescerá e brotará e encherá a face da terra com frutos. Você pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus? Aleluia. Chegou um tempo em que nós criamos raízes, em que damos folhas, flores, em que enchemos o mundo de fruto, diz a palavra de Deus. Somos filhos de Deus e precisamos ser ramos fiéis e produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Isso somente pode acontecer se a raiz estiver saudável e bem alimentada. A raiz, ela é parte subterrânea de uma planta ou de uma árvore que serve para prendê-la na terra e através dela absorver o alimento. Ou seja, a raiz é a base que tem como função absorver a água e os minerais, os sais minerais, a fim de fortalecer o caule e deixá-lo fixo no solo para suportar as mudanças climáticas. A raiz significa a causa essencial de alguma coisa. Ela equivale ao verdadeiro íntimo, o cerne ou o fundamento de algo. A palavra de Deus nos mostra que se a raiz for santa, também os ramos os são. Podemos ver isso no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 16, parte B. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E qual é a fonte da nossa raiz? Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia! Jesus é a raiz, a nossa fonte, a brilhante estrela da manhã. Veja a profecia a respeito da raiz de Davi, da vinda de Jesus, no livro de Isaías, capítulo 11, os versículos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, aleluia. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É um fato. Jesus se fez carne por nós. Como homem, foi gerado da família de Jessé, pai de Davi, e com a perfeita obra na cruz do Calvário, nos tornou sua família. Você é família de Deus. Veja ainda o que diz o versículo 10 de Isaías, capítulo 11. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada.
A raiz se tornará uma bandeira, está dizendo a palavra, para a reunião do povo de Deus, quando o Senhor chamar de volta a glória ao caminho que nos leva à Nova Jerusalém. Você pode dar um glória a Deus mais uma vez ao Senhor? E como então se firma as nossas raízes? Nós já sabemos a fonte. Como se firma? Deixando que nossas raízes se aprofundem em Jesus, extraindo do Senhor a nossa nutrição, crescendo a cada dia no conhecimento e na graça de Deus, nos tornando mais fortes, vigorosos na fé, como estamos sendo ensinados a cada dia, e sendo nossas vidas transbordantes de alegria e de ações de graças. Veja o que diz o livro de Colossenses, o capítulo 2, versículo 7. Enraizados e edificados nele. Nele quem? Jesus. Já sabemos que ele é a nossa raiz. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A raiz, quando sadia, bem alimentada, mais profunda ela se torna. E por estar corretamente plantada e enraizada, torna-se uma forte árvore. Entenda a árvore como você. Porque os seus nutrientes são fornecidos por um solo rico, Jesus Cristo. Esse é o alimento que deve ser diário, confirmado na fé, alicerçado em amor, fortalecendo a cada dia os galhos, as folhas, as flores e assim produzindo bons frutos. A ação de graças é fruto de uma vida próspera em Cristo Jesus. Veja o que nos diz o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Enraizados em amor. E desta maneira, a raiz do justo jamais será removida. Provérbios capítulo 12, versículo 3 nos diz: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos, quem são os justos? Nós somos os justos de Deus, não será removida. A raiz do justo produzirá seus frutos. Você pode dizer: produzirei frutos. A raiz de uma árvore plantada junto à água é símbolo de prosperidade. Jó relata que a sua raiz se estendia junto às águas. Veja o livro de Jó, o capítulo 29, versículo 19. A minha raiz se estendera até as águas, e os orvalho ficara durante a noite sobre os meus ramos. Olha o cuidado de Deus com as nossas vidas. A verdade é que enquanto durarmos nesta terra, temos que nos aprofundarmos a nossa raiz no Senhor, a nossa fonte de vida. Veja o que diz o livro de Jeremias, o capítulo 17, versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Como árvore plantada à beira do rio,
As raízes entram profundamente na terra em direção à água. Assim, não se incomodam com o calor. Suas folhas sempre verde e no tempo de seca não há ansiedades. Continua a dar frutos, porque a raiz está firmada na fonte da água, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar com vocês um pouco sobre a figueira. Ela foi reconhecida como a maior raiz do mundo e cresceu nas cavernas num pequeno bosque da África do Sul. A sua raiz segue por cerca de 70 anos e por 120 metros até chegar à umidade onde encerra sua busca. A água circula internamente pela raiz principal e vai se expandindo por suas ramificações, sustentando toda a árvore. E nós vamos ver um vídeo, parte dele, de uma reportagem que foi postada no YouTube a respeito dessa raiz. A luz. Funda do mundo, 120 metros. Mpumalanga, África do Sul. Em uma encosta sobre as cavernas Eco fica um bosque de figueiras de 150 anos. Elas sobreviveram a um duplo desafio: crescer em rochas e sem nenhuma fonte de água aparente. Quando olha isso, parece que saiu do Senhor dos Anéis. Raízes e rochas normalmente não se misturam. Árvores geralmente crescem em solo fértil, mas o clima aqui é árido. Não há chuva durante metade do ano. As figueiras precisam de 23 litros de água por dia para sobreviver e até quebram rochas para conseguir. As raízes são geneticamente programadas para saber que a água se encontra abaixo delas. A ponta da raiz libera um tipo de lubrificante chamado mucilagem para suavizar a passagem da raiz. Conforme cresce, a raiz procura rachaduras e pontos fracos nas rochas. Figueiras contam com uma única raiz mestra para encontrar água. Essa vai bem fundo. A pergunta é: quanto? Bom, lá vamos nós, descendo para as profundezas da terra. Quanto mais fundo, mais difícil, não é? Não é maravilhoso o que a mãe natureza faz? Só para procurar água? Puxa, essa raiz está meio esquiva. Tomara que a gente encontre alguma coisa mais na frente. Finalmente, Burroughs vê algo. Nossa, finalmente. A 37 metros de profundidade está o primeiro sinal de uma raiz de figueira. Demora 70 anos para a raiz chegar nessa profundidade. E quando encontra a umidade, a viagem acaba. Até o final da raiz, a profundidade é 120 metros. Estamos vendo as raízes mais profundas do mundo. Nesse momento tem água aqui. Tem água sendo bombada abaixo da minha mão até a árvore. Aleluia. Se Deus pode fazer isso com uma árvore, imagina com cada um de nós. Aleluia. Veja que a raiz que vimos agora, ela não se intimidou, ela não se paralisou com as circunstâncias adversas do local. Ela procurou saída, apesar dos riscos e desafios que enfrentaria. Ela sabia o que realmente iria alimentá-la e ela vai à fonte das águas. E ainda que demore, podemos perceber que a raiz é perseverante e na sua caminhada até chegar ao êxito, ela não descansa até ser saciada. Igualmente, Deus quer de cada um de nós profundidade.
nós vimos que como o lubrificante na ponta da raiz da figueira, que a guia para a fonte da sua alimentação, o óleo do Espírito Santo, aleluia, já nos ungiu para que as nossas raízes estejam fixadas em Jesus, a nossa rocha firme e fiel, a nossa água viva, a água que é a palavra, que possui os minerais, que possui oxigênio, a luz. Isso é a energia necessária para nos sustentar e nos fazer crescermos nele. E enfrentar assim qualquer intempéries desta vida. Tudo é por meio dele, por ele e para ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, ele nos ensina que a palavra dele também é a semente que faz gerar a raiz. Quando ele explica aos seus discípulos sobre o sentido da parábola do semeador. Vamos ver essa passagem, essa explicação de Jesus aos seus discípulos no livro de Lucas, capítulo 8, e eu vou ler dos versículos 11 ao 15. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram, vem a seguir então o diabo e a arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu, portanto, na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nós podemos identificar na explicação de Jesus a análise do solo que é o nosso coração, em que a semente, quando não gera a raiz ou ainda gerada, não se firma, por haver corações endurecidos, corações superficiais, corações sem santidade, ou seja, corações que são indiferentes à palavra, pelas pressões da vida, e não recebem realmente a verdade, com entusiasmo emocional é que a recebe, mas não firmam as suas raízes em profundo arrependimento e temor ao Senhor, vivendo vidas fracassadas, e com a angústia ou as perseguições, quando elas os atingem, definham, não suportam, pois sufocam a palavra pelas circunstâncias desse mundo. Causa de morte espiritual de muitos, com corações estrangulados, vidas sobrecarregadas de muitas coisas, e suas vidas com Deus é sufocada. Agora, quando o solo do coração é ensinado, ele se torna firme, a raiz é profunda e dão frutos, porque estes não apenas ouvem a palavra, mas a entendem, a retêm e as praticam.
Veja o que diz o livro de João, capítulo 15, eu vou ler o versículo 5 e a parte A do versículo 16. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Jesus, amados, Ele nos fez participantes da raiz, nos enxertou. Não é você que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta você. Veja o que diz o livro de Oséias, capítulo 14, versículos 5 a 8. Serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou eu, o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. De Deus vem tua total provisão. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. Essa é uma promessa de Deus para a tua vida, para a vida da tua família. Deus é o teu sustento, a tua fonte de vida, quem te leva e eleva ao crescimento e faz de você um alimento para saciar a muitas vidas nessa terra. O cedro, como diz a palavra, é uma árvore majestosa que cresce nas alturas, nas montanhas. Sua madeira é considerada nobre porque não se deteriora com facilidade, além de ser um perfume agradável. Os reis, nos tempos bíblicos, utilizavam-se do cedro para suas construções. O palácio de Davi, por exemplo, o templo de Salomão foram construídos com o cedro. O cedro tem raízes profundas, motivo da sua resistência. Seu crescimento ele é lento, mas é constante. A palavra está nos comparando ao cedro, pois quando há crescimento, mostramos ao mundo a beleza de Cristo Jesus. Exalamos o bom perfume de Cristo nessa terra. Quem pratica a palavra, cresce espiritualmente, avança no caminho da salvação, da vida eterna, porque a cada dia vivencia transformações no seu interior. É de glória em glória, é degrau a degrau, dia após dia, avançando ao crescimento, ao amadurecimento, porque tem raízes firmes. Eu trouxe uma foto. Como está a sua raiz? Superficial ou profunda? Você pode refletir? Nós estamos aqui no meio da mensagem, mas eu vou dinamificar isso, eu quero exemplificar isso. Pastor Augusto, pastor Zé Carlos, diácono João, por favor. Irmão, vem aqui, por favor. Vamos refletir? A minha raiz, ela está superficial porque raiz nós temos? Ou ela está profunda?
Pastor Augusto. Vocês conseguem ver bem aqui ou talvez aqui? Conseguem enxergar bem, Augusto, Pastor Augusto? Pastor Augusto, a sua raiz está superficial ou está profunda? Se eu lhe empurrar, está superficial, não é verdade? Irmão João, por favor, quando nós estamos superficiais, segura a perna do pastor Augusto, abaixa e segura a perna. Pode ajoelhar, não tem problema não, você é a raiz dessa perna do pastor Augusto. Quando nós estamos superficiais, o vento vem, a tempestade vem e nos derruba. E ele ainda não está firme. Vocês conseguem perceber isso? Irmão Alvanito, segura a outra perna do pastor Augusto, por favor. Será que agora ele já está com as raízes mais profundas? Está mais firme, não está? Pastor Zé Carlos, segura o pastor Augusto lá por trás, firma as raízes dele. Isso. O vento vem, a tempestade vem, a vida esboroada, família destruída, a doença, mas ele está firmado na rocha. E aí, a família é vista como família bendita. A cura é estabelecida pela chaga de Cristo. As finanças são restauradas porque o Senhor coloca por cabeça. E da raiz ao fruto, Deus sustenta. Você pode dar glórias a Deus, a esse Deus? Obrigada. Aleluia. Aleluia. Quando a nossa raiz é superficial, não aguentamos. Nós somos como árvores e precisamos de raízes firmes. Quando a raiz é rasa, estamos menos estruturados e mais vulneráveis. Quando mais enraizados, mais resistentes às adversidades dessa vida. Mais vitalidade, mais crescimento e abundância de frutos. Então eu pergunto, novamente, como está a sua raiz? Porque quando cheios do Espírito Santo, a nossa vida se torna enraizada, profunda com Deus. Tem seiva correndo da raiz ao fruto. É um ciclo que começa pela semente que é plantada e é regada pela palavra do Deus vivo. E as raízes começam a crescer, a se desenvolver. E com o tempo, o broto começa a surgir. O caule começa a crescer. E você vai se tornando uma árvore. Os galhos vão crescendo, as folhas são verdes, as flores vão nascendo e os frutos vão aparecendo para serem colhidos para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias! Aleluias! O teu fruto procede do Senhor. Que venhamos a crescer como o cedro do Líbano. Nas alturas, a busca da luz que vem do alto. Dependa somente do sol que brilha sobre o cedro, como fomos comparados. Jesus, o sol da nossa justiça. Quando lançamos nossas raízes em Jesus, temos crescimento em tempo certo. Podemos até não perceber esse crescimento por vezes. Alguém pode olhar para você e não ver o seu crescimento externamente, mas as suas raízes estão sendo aprofundadas. Mesmo que você não veja todo o processo, o resultado é certo, pois a profundidade forma estruturas firmes no seu interior.
Vamos ver o que o livro de Salmos nos diz. No capítulo 92, eu vou ler o versículo 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Deus plantou você nessa casa. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você foi enraizado na casa do Senhor para florescer e dar muitos frutos. Mesmo na velhice, continuará dando frutos, a fim de todos nós demonstrarmos a justiça de Deus, o governante da nossa vida, que possui o governo de tudo, a nossa rocha, a nossa fundação, firme e inabalável. Você pode dar um glória a Deus, ao Senhor? A nossa rocha firme, inabalável. Nós não somos abalados, porque nós temos a mão firme do Senhor conosco. Eu quero dividir com vocês ainda sobre o crescimento do bambu chinês. A sua raiz leva cerca de 5 anos crescendo abaixo do solo, se estendendo de forma vertical e horizontal. Vai pela terra em dezenas de metros. E durante esse período não parece ter nada sobre o solo, ou apenas um pequeno broto acima da terra. E após esse período de 5 anos, começa a crescer na superfície até atingir a altura de 25 metros. O bambu, ele é extremamente flexível, forte e resiliente, utilizado para diversos fins. São resistentes e eles crescem agrupados, para assim se tornarem menos vulneráveis às adversidades da natureza. Assim como Deus nos ensina, na sua palavra, a vivermos em unidade, pois juntos somos mais fortes. Melhor ser 2 do que 1, nos diz a palavra, pois se um cair, o outro o levantará. Como vimos, o bambu chinês ele espera o seu tempo perfeito para crescer sobre a terra. Eu lhes digo nessa manhã, espere no Senhor, espere no Deus da tua habitação, no Deus forte, no teu fôlego de vida, na tua rocha firme, na brilhante estrela da manhã, pois tudo tem o seu tempo certo embaixo do céu. E quando você está a esperar em Deus, você está adquirindo profundidade. Profundidade naquele que te ama e que se fez raiz seca por você e por mim quando morreu em nosso lugar. Aleluia. Quando você espera no Senhor, as suas forças são renovadas. Você pode correr sem se cansar, sem ficar exausto. Você anda, ainda que longamente, mas você não se cansa. Você tem a liberdade de voar voos altos e muito mais alto, porque as suas raízes estão firmadas e lhe sustenta. Pode vir pedra, pode tentarem te derrubar, podem tentarem até te arrancar. Veja, o próximo slide é uma foto.
tentaram tirar essa grande árvore e tiveram dificuldades, porque a raiz dela estava bem firmada. Não conseguiram arrancar a árvore, soltar a superfície dela do solo, mas as raízes eram tão profundas, tão firmadas, que não conseguiram tirar do solo. Podem até também tentarem te cortar, mas creia, você vai sobreviver. Porque você tem raiz em Cristo Jesus. Você tudo pode naquele que te fortalece, que te sustenta. Jesus, que é a tua segurança fiel. Então vamos refletir. Onde está a sua raiz? Onde está a nossa raiz? Enraizada em Cristo Jesus? Veja o que diz o livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessará os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova, planta nova, planta nova, aleluia. Ainda que haja corte, será para renascer em justiça, porque as suas raízes estão enraizadas profundamente ao cheiro das águas que sai do santuário do Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus é a fonte da água dentro de nós. Jesus é a fonte da vida dentro de cada um de nós, que já saciou a nossa sede. Pois quem está enraizado na palavra do Senhor, nunca, jamais terá sede. Do seu ventre flui rios de águas vivas. Você pode dizer isso? Do meu ventre, do meu interior, flui rios de águas vivas que procede do trono da graça do Deus vivo. Aleluia. Você tem em você a seiva que circula da raiz ao fruto. Você é sal da terra, que contém todos os sais minerais provenientes da raiz principal, Jesus. Você é a luz do mundo, porque o sol da justiça está em você e sobre você, te fazendo crescer. Você é a palavra viva. Você é a habitação da palavra que está enraizada na tua mente e no teu coração. Você sequer precisa temer, pois a seiva será circulante, dia após dia, 24 horas por dia, desde a raiz, mantendo as suas folhas verdes, tornando os frutos saciantes, a fim de ser exalado o bom perfume de Cristo, que será sentido nessa terra através da tua vida. Seja um cristão radical. Radical, sim, que tem raízes firmadas, que está em Cristo, que vive em Cristo, que mostra Cristo, que obedece sem questionar a tua fonte de vida, Jesus. Assim como vocês, como eu, como você que está do outro lado da internet, receberam ao Senhor, andai nele radicados, com as suas raízes bem firmadas, enraizadas, edificadas e confirmadas na fé, crescendo em plenações de graça a cada dia em Cristo Jesus, a nossa rocha, porque você é árvore de Deus. Eu trouxe uma outra foto. Você pode dizer: eu sou a árvore de Deus?
somos árvores do Senhor. Você é árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E tudo quanto você faz, você pode declarar: prosperarei. Aleluia. Porque você tem raiz profunda. Deus quer profundidade com você, conosco, com cada um de nós, com você que está pela internet. Como estão suas raízes? Você pode responder: enraizadas em Jesus. Aleluia. Nossas raízes não podem ser superficiais, precisam ser profundas, ter profundidade em Cristo Jesus, na sua palavra. Somos lavoura de Deus, carvalho de justiça plantado para a glória do nosso Deus. Você é como videira frutífera, como planta de oliveira. Nossos frutos, o teu fruto, procede do Senhor. Que a semente, que é a palavra de Deus, te cure e te faça perpetuar. Que faça perpetuar a Cristo nessa terra, através da sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor nos guiará continuamente. Fartará a nossa alma até em lugares áridos. E fortificará os nossos ossos. Seremos como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aleluia. Você é jardim de Deus, regado de uma fonte inesgotável, água viva fluindo do teu ventre e frutificando vidas nessa terra. Vida brotando através da tua vida. Você pode dar um glória a Deus, porque é para isso que você foi chamado nessa terra. Deus fará brotar a justiça e o louvor em sua vida, completando o ciclo. Enraizados com profundidade em Jesus, você dará muitos frutos que permanecerão. Assim nos revelou o Senhor nessa manhã. Como estão as suas raízes firmadas em Cristo Jesus? Você pode confessar? Assim seja. Assim nos disse o Senhor. Você é a plantação do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar nesse momento com você. Chama o pastor Augusto. A palavra de Deus, ela nos diz que para aqueles que rejeitam a lei do Senhor e desprezam a sua palavra, será como a palha consumida pelo fogo, e a chama acaba com a grama seca. Assim as suas raízes vão murchar e morrer, suas flores se tornarão pó levadas pelo vento. Por baixo secarão suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. Diz ainda que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Você e eu, cada um de nós, já fomos limpos pela palavra de Deus que está no nosso interior. Essa seiva, o óleo do Espírito Santo, que dá raiz ao nosso fruto, vai nos sustentando. Eu quero orar por você que talvez tenha pensado: as minhas raízes estão superficiais. Ou para você que disse: a minha raiz está profunda, mas eu ainda preciso aprofundá-las mais. Ou para você que talvez tenha dito que
está através da internet, eu sequer tenho raiz. Senhor,